Meu nome é Eliseu Casimiro da Silva. Nasci em 1939, no mês de fevereiro, dia 8. Lagoa dos Gatos, depois de Caruaru, naquela estrada que vai para Catendre, Cupira. Depois de Cupira é Lagoa dos Gatos. Botaram esse nome de Lagoa dos Gatos, não sei porquê. Que ainda continua sendo Lagoa dos Gatos. Eu saí de lá com 10 anos para Caruaru. Meu pai é José Casimiro da Silva, Maria Luísa da Conceição. Eu era muito pequeno, eu tinha 10 anos. A gente morava primeiro no sítio, depois se mudamos para a Lagoa dos Gatos. Porque meu pai era agricultor. O pai trabalhava na enxada, agricultor, e minha mãe apanhava café. Não trabalhava não, sempre ajudar só meu pai. Juntar aquele trabalho de marceneiro em Caruaru, saiu da agricultura, da roça, e aprendeu a marceneiro. Aí eu limpava o lugar onde ele estava, o salão. Juntava aquele montulho, ele passava a prana, sabe? Para tirar aquele montulho, eu fazia só para fazer limpeza, depois ia dormir debaixo do banco. Minha mãe ia apanhar café e meu pai viajava para as usinas. Aí ela ficava em casa para criar os filhos. Porque ele deixava, a minha mãe carregava outra para a usina, aí a gente ficava em casa, ela ficava apanhando café e eu apanhando os café seco caía dos pés, para ajudar ela. Ela com arupemba, apanhando café e eu apanhando os cafezinhos que caía do chão, que estava no chão. Caía durante a noite, né? Para ajudar ela. O café naquela época era feito no moinho, 2 pedras. Um buraco na pedra, botava o café torrado, aí moía, ou se não batia, juntava ele, botava num pano e batia com outra pedra para ele machucar até ficar o pó, para fazer o café. Era gostoso, Comi muito engenho, mel de engenho com rapadura, xarém. A minha madrinha trabalhou no engenho, foi cozinhar para o senhor do engenho. E eu fui tomar conta de 20 gansos. Eu ficava com cipóide, o senhor do engenho me deu, para tomar conta de 20 gansos. Quando os gansos ficavam, quando vinha aquela mulher por as estradas, os gansos começavam a se pendurar na saia dela. Aí eu largava o chicote dele, para ele soltar, sabe? Era assim, fogão de lenha. Lá não existia carvão, era a base da lenha. Era todos os dias, né? Ia pegar lá a lenha para cozinhar. E a cama de vara, forrada com esteira. Eu dormia no chão, numa esteira. Quando era de manhã, a gente estava todo chupado de percevejo. E o rato roía os dedos da gente. Era na base do candeeiro. A lua cheia, era a energia. Quatro irmãos. Era eu, Américo, Toninho e Joaquim. E mais era 4. A mais nova é Iraci, Martinha, Rodolfo, Socorro. Estudava não, naquela época não. Meu pai nunca nos interessou fazer. Ele vai para a escola não. Até em Caruaru, quando a gente saiu de Lagoa dos Gatos para Caruaru, chegamos lá e não se interessou por a gente não. Era a minha avó, a Quitera. Ela tinha 75 anos, a mãe do meu pai. Eu me criei com ela. Ela é a viúva, a velha, o velho tinha morrido. Ela chegou em casa um dia e disse, pediu a meu pai, o José, tu aceita e a Maria, eu levar a Eliseu para morar comigo, porque eu sozinha, morar num sítio, perto da mata. Aí o pai foi e liberou. Aí eu fui morar mais, ela achei até melhor, morar com a avó, do que eu tinha mais carinho, entendeu? Do que em casa. Era mais recebido do que em casa. Era difícil, as coisas eram complicadas demais. Minha avó vivia num sítio de um velho, lá, para tomar conta, ela tomava conta de um sítio lá do velho. Pronto, minha avó tinha uma rocinha, ela plantava feijão, milho, que era já velha. Só isso, a velha. Só fazia isso lá, não. A minha avó passou lá pouco tempo. Ela passou mais ou menos 1 ano lá, na senhor do engenho. Doutor Zé Fernandes era o senhor do engenho. Aí um dia, sempre a gente tinha um açude rodeado de mata. Um açude, ela gostava de pescar, embora. Eu levava o candeeiro e a caixa fósforo. Ela começava a pescar. Aí um dia ela puxou, já tinha pegado 2 traíras, entendeu? Aí na próxima, ela não pegou nada. Aí nesse açude tinha uma
no meio do açude, redonda, feito um cuscuz. Noite de lua, aí eu fiquei ali coberto, enrolado de cobertor, com o candeeiro debaixo do cobertor e a caixa fácil. Para quando ela puxasse a traíra, eu ia acender o candeeiro para ela achar dentro do mato. Aí foi tempo que eu dei fé de um negro que ia sair dentro d'água. Aí ele veio se arrastando dentro d'água com as mãos e os pés. As mãos dele eram cheias de peia. As mãos cheias de peia, com mão de pato, pé de pato. Tem aquelas peias. Aí foi subindo os pés de pau nu, preto que só uma jabuticaba. Aí quando chegou lá em cima da pedra, ele abriu os braços. Aí quem deu primeiramente foi eu, que era pequena. Ele se bugou debaixo da água, que a água subiu. Aí foi quando a minha madrinha falou, meu filho, vamos embora. E quando aparecem essas coisas, não dá mais nada não. Não dá para pegar nada não. Aí fomos embora. Aí como cheguei em casa, aí ela disse, aí eu com sono, aí fui logo para a cama cair para dormir. Ela disse, não é para dormir agora não. Aí já é tempo antigo, você vai sair mais lá para as grotas, que só tem pedra, para armar os quixó, para pegar os punaré. Ela levava um pedaço de milho, enfiava no pau, na forquilha lá do pau, levantava aquela armadilha lá, fazia a armadilha para pegar o punaré. Aí deixava lá tudo armado e a gente vinha embora. Mas no outro dia ela ia lá, aquelas pedras que ela botava lá, aí estava tudo baixo, pegava os punaré e trazia para casa para gente comer. Era assim. Aí depois meu pai saiu do sítio, veio morar em Lagoas do Gato, alugou uma casinha e foi morar lá. Agora não sei se ele trabalha ainda na enxada ou não sabia que eu estava morando, mas era de mês e meio que eu vinha a visitar ele, mais ela, mais velha, a visitar ele, a visitar minha mãe, meus irmãos, entendeu como é? Nada, só brincar. Naquela época eu pegava um pau, sarria entre as pernas, fazia um cavalinho, saía satando, entendeu? Minha vida era viver de frente de casa, junto naquela areia, afastando a areia para lá e para cá, a terra, só. Eu brinquei de peão quando já estava grandinho, já em Caruaru. Jogava peão, bola de frido, chimbra, o povo fala, né? Chimbra, é. Uma vez eu levei uma grande pisa, já foi em Lagoas do Gato, quando eu mudei, quando eu era pequeno já. Porque eu estava brincando mal um garoto, eu fiz questão por uma chimba dele que tinha gado, ele não pagou, aí meu pai me deu uma pizza que eu me caguei. Aí quando minha mãe sempre era lavadeira de roupa, aí quando ela chegou, pegou logo uma briga mal velha e passou-se. Continuou aí a vida, tem muita coisa para contar na vida. A pizza que eu levei foi de pedaço de pneu, sabe? Mas meu pai sempre batia em mim, nos outros, e em mim era com cinturão. E a lei dele era essa, quando ele chamava um filho para bater, o filho corria. Uma vez meu irmão, meu pai mandou, vai chamar a Merco, que era o mais velho, que eu quero dar-lhe uma pisa. Aí a Merco correu para umas bananeiras embaixo. Aí disse, vou nada. Aí quando eu voltei, ele disse, cadê a Merco? Eu digo, ele não veio não, pai. Então você vai apanhar no lugar dele. Aí eu apanhei no lugar dele. Era assim, antigamente. Era boca quente. Pessoal assim, noite de lua, sentado lá de fora, num banco, contando história. Contava que ia caminhando numa estrada, aí via aqueles mal-assombrados passar, entendeu? Assim, lobisomem, corria lobisomem. Fogo corredor existia também lá na época, né? Caipora, eu cheguei a ver a caipora. Era uma menina, cabelo todo branco, até os pés. Ela tinha mais ou menos uma faixa a altura dela, era uma faixa de 1 metro e 20, toda coberta de cabelo, com mais de 50 na mão. Quando eu olhei para ela toda coberta de cabelo, aí o cabelo dela abriu. Quando abriu, eu vi uma carinha bem redondinha. Eu corri com medo,
Falei para minha madrinha, ela, não, meu filho, isso aí é a caipora. Ela foi-se embora. Eu não vi quando ela foi embora. Porque eu corri para avisar a minha madrinha, ó, a menina ali no leirão de Quento. Depois voltei lá, a menina não estava mais lá. Na época eram os caçadores que iam caçar, naquela época, os caçadores levavam Quento, levavam papa, para botar lá para dar a caipora, para poder ela chamar os passarinhos para eles matar. Era assim. A casa de taipa, de vara, coberta com barro. Fazia, botava as varas, umas trançadas na outra, botava a vara, metia barro, tampava ela todinha, piso só na terra mesmo. Lá não existia botar cimento para fazer piso não, era na terra mesmo, no barro mesmo. Naquele tempo dançava por fazer, que pisava o barro, né? Aí quando acabava fazia o piso ali. Mas onde eu morava não tinha, não. A gente morava assim, do jeito que chegava. Saí de Lagoa dos Gatos para Caruaru, eu tinha 10 anos. Fomos de caminhão. Eu tinha uma irmã que era empregada em Caruaru. Aí o marido dela disse, onde seu pai mora, Lagoa dos Gatos. Vamos trazer ele para Caruaru, bora aí. Mandou ela buscar num caminhão. Aí nós viemos tudo em cima do caminhão, morar em Caruaru. O pai ficou por ali, arrumou um quartinho, uma casinha para morar. Aí foi arrumar um emprego. Aí arrumaram um emprego de ajudante de marceneiro, até quando ele aprendeu a arte, pronto, entendeu? Ele aprendeu a fazer guarda-roupa, camiseira, essas coisas. Aprendi não, aprendi depois de grande. Depois que eu estou aqui, em Arapiraca foi que eu vim aprender. Cantava forró em Caruaru, comecei a cantar com 16 anos. Aprendi comigo mesmo, vendo os caras cantar nos forró. Aí aprendi a cantar forró. Não é sede, assim não, sede de forró mesmo. Entendeu que eu gostava de dançar, eu ia para sair de lá para dançar. Aí chegava lá, o sanfoneiro estava cantando, os caras cantando, e eu aprendi cantando lá. Era muito sanfoneiro que eu cantava. Era um, era outro, entendeu? Me chamava para cantar depois que eu aprendi. Eu não tocava sanfona não, que eu aprendi não. Só cantava e tocava piano. Foi o sanfoneiro chamado Leandro. Ele disse, Eliseu, tu sabe cantar? Eu digo, rapaz, sei não, vamos ensaiar. Aí eu fui ensaiar, cantar uma música, aí cantei a música. Rapaz, tu tem ritmo, para cantar tu tem jeito, tem que aprender direito. Aí fiquei assim, ensaiando com ele. Aí depois quando eu comecei a ensaiar com ele, foi cantar num grupo numa sede chamada César. Aí cantei lá, ele agradou. Aí cantei a noite todinha, depois deixei ele, peguei outro sanfoneiro. O sanfoneiro me chamou. Aí fiquei assim, tocando com um, com o outro, até que... E quando cheguei aqui foi que peguei mais conhecimento para cantar com o sanfoneiro. Cheguei aqui com 25 anos. Eu vim para aqui porque quem me trouxe para aqui foi um rapaz, seu Milton Viana. O pai dele tinha um posto de Caruaru. Aí ele me trouxe para cá, seu Viana, para eu trabalhar. Aí quando cheguei aqui, vim fazer o móvel dele. Aí depois quando terminei, aí fiquei por aqui. Aí arrumei um hotel na Rua 15, da Nazinha. Aí me hospedei, fiquei pagando por mês. Aí entrei, fui trabalhar no hotel Vital, perto do Calçadão. Tinha a casa do Alonso de Abreu, na época. Quando eu cheguei tinha uma igreja. Porque antes de eu chegar era o cemitério, naquela igreja grande, né? Mas quando eu cheguei já tinha a igreja, mas era tudo, aquele navio Rio Branco, era um negócio que, uma pracinha bem pequenininha. O Zé de Sá fazia programa no cinema Trianon, no Velho, todo domingo. Aí eu fui para lá, me inscrevi lá para cantar. Zé de Sá disse, você é de onde? Eu sou de Caruaru, você canta? Eu digo, canto. Pronto, sabe, eu quero botar seu nome aqui, vou botar o nome para você se apresentar aqui domingo. Você vem? Eu digo, vem. Porque, em primeiro lugar, quem ganhar em primeiro lugar ganha a toalha, o negócio, um brinde, né? Aí eu entrei no cinema para cantar. Aí cantei no programa de calor. Primeira vez que eu cantei lá, ganhei uma toalha.
o atrás fantasiado, acho que é alegre como uma pega. Esse veio de novo, você tirou em primeiro lugar, pai, cantando forró aqui, sabe? Penso que eu me lembro, a música foi cantada lá na época. Eu era novo, era uma música toda estranha, nem me lembro mais das músicas assim, que eu cantava lá. Aí vinha, era um bocado que cantava lá. Aí vinha fulano e tal, quando chegou no derradeiro, ele me chamou. Vamos trazer agora Eliseu do Forró de Caruaru. Aí eu ia subir no palanque e fui cantar. Aí fiquei depois, fiquei trabalhando, né, de marceneiro. E dia de sábado não tinha que fazer. Ficava muito estressado devido ao trabalho. Como lá muita coisa na cabeça, aí chegava dia de sábado, digo, ô mulher, já passar as ferros na minha roupa? Já. Quanto vale? Digo, vou cantar forró aí, pagar o trocadinho. Pronto, aí chegava e os caras me contratavam e ia cantar forró a noite todinha. Aí cantava, no outro dia ele me dava um trocado e ia embora pra cá. Eu cantei em Cacimbinha, forró, no Carlinho da Sanfona, toquei 3 dias lá, no Palhoça, na época São João. Pus fazendeiro lá, Cacimbinha, depois cantei no São Marco, depois viemos cantei nas Craíbas, na época São João. Eu cantei aí com a filha do Afriso aí, na Prefeitura. Eu sempre cantava aí, né? E cantava também, cantei no Cabo Sebastião com o Jufiquinha da Sanfona, que ele concentrava a sanfona. Cantei cantei 1 ano e 1 mês na Capiatã, com o Cabo Sebastião, que tinha um forró lá. Mas saí de lá porque esgotei, de tomar cerveja, fumar e... A de Rojão foi que me botou para cantar num circo, aquele circo Tomara que não chova. Aí ele me chamou, aí fui cantar lá, no circo, na época, né? O circo era ali na Baixa na Praça do Abacaxi, que não tinha nada ali. Era o terreno ali. Aí o Zé do Rojão armaram um circo sem Tomara que não chova. Aí o Zé do Rojão foi para lá se apresentar, cantar. Aí depois o Zé do Rojão me conhecia, eu estava lá no puleiro lá e... Rapaz, tem um rapaz aqui que canta bem, Zé do Rojão. Eu trazer ele aqui chamado Eliseu. Aí me chamaram, Zé do Rojão, aí me apresentei. Depois baixinho da sanfona, cantei com baixinho da sanfona. Severino do Papel eu conheci de bar, aquele legal. Era bom, Severino do Papel. Cantava bem, Severino do Papel. Severino do Papel, Carlinho da sanfona, que era o que eu cantava com ele. O Vadetude tocava 8 baixos, o Lula era sanfoneiro. O Lula foi irmão do Carlinho, morreu também. O Lula tocava 8 baixos. O Miguel Vieira só tocava sanfona, que ainda hoje já está velho, não toca mais. Eu tenho uma música que fala em Lampião, né? Eu não sei por que cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz. Não sou tudo quanto fala, não sou o que o povo diz. Sergipe fazendo angico, meus crimes se terminaram. Com o criminoso era eu e o santinho me mataram. Um lampião se apagou, outro lampião ficaram. Um lampião se apagou, outro lampião ficaram. O cangaço continua, de gravata e jaquetão, sem o chapéu de couro, sem bacamarte na mão. E matando muito mais, tá cheio de lampião. E matando muito mais, tá sobrando lampião. E matando muito mais, na cidade do sertão. Tá dando? Essa minha, a outra que eu tiro é porque é compulsão minha, que eu me deito na cama aí fico no pé do sono, digo, pera, vou tirar a música, aí fico matrelando na cabeça até que sim. E as outras, quando eu era pequeno, 16 anos, eu ia para as boates. No lugar de eu ir atrás de mulher, porque era um novo, eu ia para as boates. Chegava lá, os caras lá na base do CD passando, daqueles discos grandes, né? Para aquela mulher dançar. E eu passava a música de Jacques do Pandeiro, aí eu, numa música só que eles passavam lá, eu gravava na cabeça. Era bom de mente na época. Uma só que eles passavam, eu aprendi, olha, passava lá, cada música bonita, põe na boate. Aí eu gravava
Eu gravava na hora. Quando chegava em casa, já saía cantando a música todinha do Jacques, que eu aprendia lá. Aquele fala na boate, o Jacques Pandeiro, tem uma música dele assim que diz: fui ver uma gafieira que fica em Jacarepaguá. Gostei daquela brincadeira que a semana inteira eu fiquei por lá. Um moreno se veio cá, entrei na dança, que a casa é minha. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo do coco, que foi um chuá. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo do coco, que foi um chuá. O dono da casa parou a orquestra, veio falar comigo de frente do salão, dizendo assim: olha que pau de arara, se a aula não focar eu quero lição. Peguei a escura e fiz um traçado, dancei um trocado de uma pernação. Falando assim parece brincadeira, mas no instante a gafieira virou um forró. Entendeu? Era do Jacques, né? Tudo na cabeça, pai. Agora só tem 25 músicas aqui. Mas eu nunca usei repertório. Sempre, eu cantava a noite todinha, sem repertório. Eu tinha 35 músicas na cabeça. Só sem fazer o nome. Não podia. Agora escrevendo na cabeça. Não era? Na mensagem. Eu tenho só 25. Que dá para cantar a noite todinha no forró. Luiz Gonzaga, Trinidad Destino, Genival Lacerda. Tem Jacques do Pandeiro, a Cisão, entendeu? Seu Valença, essas músicas que eu conheço, que é de Caruaru, desse cantor de Caruaru que eu conheço. Esse pessoal tudo eu conheço, que eu sei, eu canto essas músicas desse pessoal aí. Jorge Altinho, entendeu? Eu conheço essa música todinha, essa música é boa. Depois eu vim aprender música do Amazon já aqui, a música é muito boa do Amazon. Eu tenho umas 4 ou 5 do Amazon que eu conheço. Aí eu canto no forró aí, entendeu? Uma vez eu fui para Rondônia, trabalhar em Rondônia, eu cantei lá numa banda dos Cabras de Forró. Essa banda se divide em 4, como Master com Leite. Em Rondônia, eu cantei lá nessa banda, lá com 11 componentes. Brincadeira, primeira vez, coragem o cara aí. Eu estava tomando cerveja, mas o vereador e o vice-prefeito lá de Vila Nova, depois da capital de Porto Velho, 340 quilômetros para poder chegar lá, que eu fui fazer um serviço lá. Aí eu estava lá, eu disse: quer apostar que eu canto nessa banda? O engenheiro disse: o vice-prefeito, canta nada, eles vão dizer: canta. Eu não conheço não, mas vou cantar, eu canto aí. Eu tinha tomado só 2 cervejas. A sanfoneira, cheguei lá, falei com o chafoneiro, a cantora, uma galegona bonita da pega, o cara, um galã da porra, cantou. Aí eu falei pro sanfoneiro, ele estava cantando aquela música do Luiz Gonzaga. Sanfoneiro, na verdade, fala furado, só faz fum. Sabe? Aí eu digo: dá para me cantar a música aí? Vocês cantam qualquer música aí? A sanfoneira disse: qualquer música que você pensar, a gente canta, a banda canta. Tá certo. 11 componentes. Eu digo: eu queria cantar a música do Acisão. Pô, não. Aí subo no palanque com tabuado de madeira lá, pra banda. 11 componentes, tá? Deixaram o microfone assim em pé, pensando que eu ia ficar com ele, eu tirei foi ele do cabo. E fui bem pra frente. Tava assim de gente. Uma festa lá, numa quadra aqui, rodeada de pá de coco pra fazer o baile lá. Aí a cantora olhou pro cantor e olhou pro outro. A cantora olhou pro outro cantor, aí balançaram a cabeça os dois e disseram: é bom. Aí se afastaram. Porque eles ficaram agarrados no microfone, o cantor e a cantora, porque se eu errasse, a banda não parava. Eles davam cobertura, né? Diziam: olha, passa embora, e davam cobertura. Mas notaram que eu era bom, aí ficaram, bateram assim, disseram: o rapaz é bom. Aí eu terminei a música lá, cantando. Pra mim é só cantar mais pelo São João. Porque os caras, sanfoneiros, chamavam mais para cantar pelo São João. Conheci, a feira era na Praça Manuel André, a feira na época. Por sinal que eu tirei até uma música da feira, falando na feira da Arapiraca, composição minha. A feira da Arapiraca, eu tirei assim. A festa da Arapiraca começa em janeiro, termina em fevereiro, todo mundo já conhece. E ninguém não esquece, todo mundo negocia, ninguém paga a energia, o prefeito fornece.
Mas tenho que ver, é lá na frente da igreja. Todo mundo festeja a nossa padroeira. É no pátio da feira que é o festival. Tem rolata, tem bazar e tem bastante brincadeira. Mas tem roda gigante, tem barco, tem trevolim. Tem os cavalinhos para as criançadas. Rapaziada, tudo paquerando. Os jabalos passando música variada. Que ele ficava perto da Malvelaria Vitória com carro de propaganda, passando as músicas variadas para aquela juventude, tava passando, né? Todo mundo, era assim. Aí eu fui, aí tirei outra, tem outra música também. De Menina Nova, já tirei aqui. Não tem aquela música de Mandacaru, né? Vai Mandacaru, quando o fulora nasce, que Luiz Gonzaga. É assim, não é que a chuva chega certo. Então, já a minha é diferente, a minha é assim. Menina nova, quando quer casar, inventa de ir pra missa, mas não vai rezar. Entra na igreja, só faz se benzer e dá logo fora pro namorado lhe ver. O Padre Nosso é nos pés do namorado, credo e cruz, Ave Maria, quando estão bem agarrados, num chambrego tá danado, que não enxerga ninguém, na volta do beijo, aperto vai, aperto vem. O pai não sabe, quando sabe, fica impaciente, que isso é coisa da ciência, não proíbe se fazer, é da idade, é da juventude, é menina nova que só quer não querer, que só quer não querer. Fiz uma música também, falando na rádio. A letra da música que eu tirei foi falando de, é assim, menina, você não foi, eu não fui não senhor, pra Rádio Novo Nordeste quando inaugurou. Menino, você não foi, eu não fui não senhor, pra Rádio Novo Nordeste quando inaugurou. Tinha um jabaloso com carro de propaganda, o baixinho da Safona e o Zé do Rojão. E teve o azulão da capital do Agreste, que veio pra Novo Nordeste pra inauguração. Aí essa música eu tenho até uma veinha no meio. Eu digo, mas menino, na inauguração da Rádio do Nordeste tinha uma velhinha de 80 anos, aí eu fui passando por uma velhinha, aí a velhinha falou, ô meu filho, eu sou meio moca, que é aquele rapaz do cabelão grande, que tá cantando, que eu sou meia moca, aí eu digo, velhinha, aquele ali é o Azulão de Caruaru, mas meu filho, aquela música que ele tá cantando, eu não tô ouvindo bem não, como é meu filho, como é aquela música que ele canta, meu filho? Eu digo, velho, o Azulão canta aquela música assim, Dona Teresa queira me perdoar, mas a senhora não precisa chorar, que o falecido era meu amigo e eu lhe digo, estou aqui para lhe ajudar, e a senhora é uma coroa muito boa, a senhora pode se casar. Aí, tá certo, mané, eu quero, mas eu não posso dizer agora, talvez, mané, talvez lá pro fim do mês a gente namora. Aí a velhinha, meu filho, eu tirei, misturei, né? Minha mulher, Maria Lúcia Ferreira da Silva. Quando eu me casei, completei 30 e ela 17. Eu conheci ela na rua Pedro Nunes, que ela morava com a avó, a dona Mirinda. A avó dela chamava Mirinda, ela criada com a avó. Aí eu conheci ela porque ela saiu mais, a avó dela lavava roupa em casa e a filha e a neta entregava das casas. Aí um dia eu saí na rua Pedro Nunes, passei no dia de domingo, à tarde, aí aquela menina ia com a trouxa de roupa. Eu acompanhei ela. Aí chegou numa casa, ela parou, abriu a porta da casa, ela entregou a roupa e veio-se embora. Aí eu vim acompanhando. Quando ela chegou em casa, aí eu falei com ela. Aí quando ela chegou em casa, eu digo, opa, tudo bem? Ela disse, tudo bem. Eu digo, olha, eu tô afim de namorar com você. Ela, mas não lhe conheço, sei o quê. Eu digo, não, pai, sou pernambucano, trabalhar no Joãozinho, durmo em cima da chapa lá, eu moro sozinha nessa época. Ela disse, você passa aqui à noite. Eu passei a noite. Quando passei a noite, fui conhecer a velha. O velho era paralítico, o marido dela, na velhinha. Aí conheci a velha, conheci o velho e comecei a namorar com ela. Pedi a mãe dela era já junta com outro homem. Dona Zefinha, foi minha sogra. Aí pedi a velha, né, a avó dela. Aí me deram casamento, tudo bem, aí fiquei noivo dela. Casei aí na Passo Mandé André, naquela igreja velha, com o padre da Pitaço. Fiquei morando na casa da velha mesmo. Aí quando me casei, quando cheguei em casa, sempre o velho, antes disso o velho prometeu minha neta, a neta dele, que era a minha mulher. Aí disse, olha minha filha, minha neta, todo tempo que você casar vai ter uma surpresa. O velho dizia. E disse a mim mesmo, olha,
assim que você casar com a minha neta, vai ter uma surpresa com você. Aí fiquei esperando essa surpresa. Aí casamos. Quando chegamos da igreja do casamento, que o bolo já estava pronto lá, e já tinha os convidados, a família dela, aí o velho começou a roncar para morrer. Aí pronto, foi casamento, alegria e tristeza. Aí no lugar de cortar bolo, essas coisas, tá? Vamos ajeitar o velho para comprar o caixão para o velho, para enterrar o velho. Aí foi um casamento de tristeza que a gente passou. Aí não teve lua de mel, não teve nada. Passei muito tempo morando ali, eu com ela, depois aí saímos, arrumei um quartinho para morar na rua da Quitanga, que não tinha saída para trás, só tinha para frente. Era lagoa, era um mato, só tinha mato, era uma lagoa só. Aí por trás do comércio, tinha um quartinho ali, lavava roupa ali naquela lagoa ali, pô, a mulher lavava ali. Ali tinha na rua da Quitanga, tinha uma delegacia lá, é pequenininha a delegacia, de vinagre, entendeu, certo? As olarias existiam lá, que tinha as olarias de tijolo, a telha, tudo, era ali. Vendia carvão, não era? Valdomiro, que ele fornecia luz para a piraca, né? Era ele na base do motor. Era um motor ali na Rua da Quitanga, tinha um motor velho, alugado quartinho. Eu fui morar mais ali nesse quartinho. Eu passei poucos meses lá, passei uma parte dos 4 meses lá, depois saí. Quando saí de lá, a velha me deu uma cama com o marido dela morreu, um colchão de capim e a cama que o velho morreu. Aí eu comprei 2 esteiras, botei para fazer a divisão no quarto, divisão para dividir a cama. Aí a mobília da gente era um caixão que eu arrumei, um caixão grande, que era a mesa, um bardo de pneu e uma lata. Era o assento da gente dois, para comer, né? E o fogão era 2 tijolos com carvão, para cozinhar a panela. O primeiro menino meu que nasceu, lá nesse quartinho, o berço dele era na tampa da maleta que guardava roupa, novinho. O Claudio, que é o mais velho, tem 54 anos. Morreu 6, fiquei 6 porque eu mandei capar a mulher. Não, se eu não tivesse mandado capar a mulher, já era porque na época, logo naquela época não tinha televisão, né? Das 6 horas eu digo, ô Lúcia, vamos dormir, nega? Ela dizia, vamos. Aí não tinha o que fazer, aí ia dormir e fazer filho. Cláudio, Claudenildo e Claudemir, a Dénia, Cláudio Jane e a Claudete. Com parteira só foi o primeiro, na rua Pedro Nuno, que eu ainda estava na casa da véia. Os outros foi aborto, na casa de saúde. A fralda era pano. Naquele tempo ninguém sabia o que era fralda não. Era só na base do pano mesmo. Entendeu? Era como quando eu nasci. Era cheio de plantação de fumo ali, aqui em Arapiraca. Que eu cheguei na época, só plantava fumo mais. Zé Alexandre, ele plantava fumo. Conheci, era pobre. Pai, eu penso que eu sei, João Lúcio, um bocado aí. Bananeira, trabalhei para Bananeira também. Oralina, conheci também. Minha mulher instalou muito, fumo nas portas, em casa. Fumo vinha para casa, ela instalava em casa. Era dos fumeiros que trazia, que eu nem conhecia. Passava nas portas, ei, quer fumo para instalar? Aí a minha mulher dizia, quero. Aí entregava o papelzinho, entendeu? Aí ela instalava o fumo, quando no outro dia eles vinham buscar o fumo instalado dela. Três anos que a minha mulher morreu. Paralisando os nervos, os braços, ficou assim. O juiz aí, conhecido da minha menina, parece, foi quem falou com esse deputado Nezinho para arrumar aquela máquina e aquele negócio de ar, não tem? Aquele cilindro e a máquina. Foi ele que arrumou. O juiz falou com ele e arrumou, porque fosse pelo governo não podia não. Sustentar ela cilindro, toda semana 5 cilindros que ela consumia.
furaram ela aqui, botaram aquela mangueira, comia por uma mangueira. Passou 2 anos em cima da cama. Aí eu fui morar lá na Vila do Padre, aí lá foi quando, mas ela lá, foi quando ela morreu lá. Minha mulher morreu lá na Vila do Padre. Porque eu morava na rua Afonso Pena, no Baixão. Agora não, que eu estou com 86 anos, não é brincadeira não. Ainda estou novo, graças a Deus, ando de bicicleta, entendeu? Botei o macapá, depois que eu botei o macapá não sofro mais de cansaço quando saio de bicicleta. Os nervos estão à primeira. Cabeça, boa mente. Eu tenho a mente muito boa. Porque eu hoje ainda aprendo música dos outros. Aprendo, como de tudo. Entendeu? Agora só estamos remédio controlado. Eu fiz exame com o doutor disse, Sérgio, devido à sua idade, 86 anos, se o senhor não tivesse andado de bicicleta, o senhor já tinha morrido. Por que, doutor? Porque o senhor já tinha morrido devido à sua idade, 86 anos. E já que o senhor anda de bicicleta, a bicicleta lhe dá saúde para o coração, o senhor circulando. Aí é bom o senhor andar de bicicleta. Ainda hoje de bicicleta. Agora não, comprei uma bicicleta elétrica porque eu sofro das pernas, sabe? Porque as pernas começam a inchar e queimar, cabeça fria. Eu esquentava a cabeça quando eu bebia cachaça e fumava, mas parei de fumar e beber cachaça. Já estava com, ainda está novo, depois que a minha mulher morreu, estava com uns 3 anos e tanto. Quando eu fumava e bebia, brigava com a mulher, brigava com os filhos, cheio de cachaça. Aí parei de fumar. Aí depois que eu parei de fumar e beber, minha saúde aumentou 90%. Tem um velho aí que sabe, ela diz, eu tenho inveja de você, um velho novo. O velho tem assim uns 60 anos. Diz que tem inveja de mim. Eu disse, por quê? Porque você anda de bicicleta, canta forró. O velho. E eu nada disso faço. Sendo mais novo que você, eu digo, meu filho, mas o problema é que cada um. E eu já dei muito conselho, velho. Eu digo, olha rapaz, faça como eu faço. Você procure caminhar, dançar, cantar, pintar a miséria que você se torna um caba novo. Que eu vejo muito velho, não fico só dentro de casa, sentado numa cadeira assim de televisão, tomando um cafezinho pequeno e acumulando coisa na sua cabeça. Eu dizia a ele, sabe o que era que eu fazia, que trabalhava a semana todinha, dizia o velho? Eu chegava fim de semana e ia para forró. Quando eu cantava 20 forró, 20 músicas lá no forró, minha cabeça, quando eu chegava em casa, minha cabeça no outro dia estava igualmente uma geladeira, porque meus problemas eu joguei fora. E entrou outros problemas novos para mim. É isso aí que a gente tem que viver aí, sim. Entendeu? Entra outras coisas novas para a cabeça. E os problemas eu deixei de forró. Ainda hoje continuei. Quando eu estou estressado, o cara me chama, eu vou cantar forró. Quando chego em casa, estou novo no outro dia. Entendeu? Já entra outras coisas novas para a cabeça. É assim, ué. Que até saber viver. Não é chegar a ficar cabeça baixa pensando na morte, não. Que a morte chega ligeiro. Agora, pensa no dia da manhã, por isso que eu sou pernambucano. Todos os pernambucanos é desplanaviado, é alegre. É pernambucana e pernambucano. É tudo virado na pega lá. Porque a mulher morreu, agora vivo na casa da filha. Só se eu tivesse condições, tivesse dinheiro, eu ia para a casa de Caruaru. Para de vez em quando eu ia passear lá. Mais família, sabe? Mais filho. Mas eu moro na casa do filho aqui, na casa dessa filha que é viúva, Claudena. Falo a meus irmãos. Eu falo que lá planta fumo. É a terra do fumo, quando eu chego lá. Rapaz, tu não tem ideia, meus irmãos, não quer vir para cá, não digo que rapaz, vou não. Vim para Caruaru não, porque não tem mais mãe, nem pai. Eu só tenho um irmão no Recife, eu morei no Recife 2 anos. Lá, trabalhando lá no Recife. Minha mãe morreu lá no Recife, na casa do irmão. Aí morreu uma irmã minha lá no Recife. E minha mãe, e agora só tem um irmão lá no Recife, que mora em Mostardinha, e uma irmã lá no Recife. Caruaru tem
um irmão e outra irmã. E sobrinha, sobrinho, tudo está em Caruaru. Mas no Recife só tem esse irmão mesmo e a irmã. Caruaru significa que é uma grande cidade, que eu gosto demais, Caruaru. Apesar que me considero filho de Caruaru, porque não nasci lá, mas me criei lá, né? Arapiraca é uma terra muito boa. Eu me dei em Arapiraca aqui, quando eu cheguei. Por isso que eu nunca mais saí de Arapiraca, porque eu me dei com Arapiraca devido ao clima de Arapiraca, que é bom. Convivência em Arapiraca. Né? Arapiraca já foi uma cidade violenta, agora não está sendo mais. Como Caruaru era violento, mas agora não é mais. Pronto. Eu gosto de Arapiraca e me dei também com o povo de Arapiraca. E construí a família aqui, né? Aí tudo tá bom para mim, tá um céu. A família, significa a família são as pessoas que gostam do pai, todos os filhos gostam do pai. E eu gosto dele, soube criar eles direitinho. Hoje estão tudo adultos, mas eu dou conselho a eles e eles tomam meu conselho. 9 netos e 4 bisnetos. Dá benção, mas o conselho eu dou não. Os netos já estão grandes, para que dar conselho? Né? Cada um faz a sua vida. O deputado Nezinho foi, ele esteve aqui, fez minha ficha aí. Se eu posso mandar aí para fazer sua entrevista aqui, eu digo que hoje pode fazer. Eu gostei da entrevista de vocês. Foi a minha neta Bruna. Foi ela telefonou que tinha essa entrevista para mim. Eu digo, pode vir, que eu vou fazer, não tem problema não. A minha cantora, ela canta aquela música daquela cantora que morreu, Maria Medonha. Eu tenho aí microfone, eu tenho a caixa de som, tenho um bicho desse aí para botar microfone. Às vezes dia domingo a gente compra uma cervejinha, faz uma carninha assada aí, meus meninos juntam tudinho, aí a gente faz um forró aí. Eu tocando no triângulo, cantando forró, minha neta canta Maria Mendonça e a gente leva o tempo. Né? É bom demais. Eu mando mensagem para todos meus amigos, que me conhecem como Elisa do Forró, sem ser meus filhos, os amigos. Para mim, a mensagem que eu tenho para falar é um bom ano para todos. Do jeito que vocês estão me assistindo, um beijo para todos vocês, para Eliseu do Forró. Tchau. Adeus, morena. Eu queria morar em Maceió, mas sei que a saudade me mata. Vou ficar em Arapiraca, com meu sertão é melhor. Adeus, morena, eu queria morar em Maceió, mas sei que a saudade me mata. Vou ficar em Arapiraca, com meu sertão é melhor. Arapiraca tem fumo com fartura, e tem raspadura, queijo e manteiga, e tem sertaneja de mini saia. Cuidado não caia, sustenta o rojão, que este meu baião, que foi preparado pra cabra danada aqui do meu sertão. Mas adeus, morena, eu queria morar em Maceió, sei que a saudade me mata. Vou ficar em Arapiraca, com meu sertão é melhor.